ministração ao vivo, online, de princípios elementares de doutrina. Hoje é dia 29 de março de 2021, já no período da celebração da Páscoa. Esse final de semana foi a data judaica da festa da Páscoa, e agora, no feriado, dia 2, nós celebramos, aproveitando o feriado, celebramos com todas as nossas comunidades a festa da Páscoa. Ok, não liguem, por favor, o microfone, tá? É muita gente para eu poder controlar o áudio. Bem, nós vamos falar sobre a cruz de Cristo, a importância da cruz, os benefícios da cruz e o que essa cruz trouxe ou abriu de bênçãos ou de realidades, experiências espirituais para nós. Antes disso, eu estou projetando aqui meu blog, www.raibarreto.com.br, e aqui tem uma mensagem importantíssima, caso você queira entender, apropriar e viver mais plenamente as realidades espirituais do sacrifício de Cristo na cruz. As leis espirituais da identificação e da transferência. Portanto, eu sugiro que vocês entrem no blog. Eu vou botar isso lá no grupo do WhatsApp. As leis espirituais da identificação e da transferência. Nós sabemos que a orientação veterotestamentária da lei do sacrifício, no período da Páscoa, tinha que se pegar um cordeiro sem macho, sem defeito, sem mancha, de um ano. Esse cordeiro era trazido para o sacerdote. Preste atenção nessa verdade fundamental. O ofertante, ele impunha as mãos sobre a cabeça do cordeiro. E sobre a cabeça do cordeiro, ele confessava os seus pecados. Aí funciona a primeira lei, a lei da transferência. O pecador transfere pela fé os seus pecados para o animal puro e inocente e qualificado diante de Deus. Esse animal, as suas características, era símbolo de Jesus Cristo. Ok? Consequentemente, as virtudes daquele animal eram transferidas para o ofertante. Então, quando pela fé, que é a substância de realidades espirituais, nós olhamos para a cruz de Cristo, nós transferimos para Cristo nossos pecados, nossas dores, nossas ansiedades, tudo nós podemos transferir para um ser que é mais forte do que nós. E este ser, Cristo, pode transferir os seus atributos, a sua santidade, a sua natureza para nós. Então, a lei da identificação e da transferência é fundamental para que você vivencie, se aproprie das realidades espirituais que Cristo abriu na cruz. Então, leiam esta mensagem. Essa mensagem está muito baseada numa escola de profetas da Palavra Viva. Sempre no final, você pode baixar o arquivo completo, porque eu publico no blog apenas um resumo para estimular a fome e o desejo de comer mais. Se você clicar, você baixa. O arquivo ele vai trazer aqui a mensagem com 6 páginas completas, ok? Então, tá aí. Entenda o princípio da identificação e da transferência. Isso é um princípio espiritual
que você encontra em toda a Bíblia. Também lembrando que Satanás e os seus instrumentos, por exemplo, na macumbaria, na feitiçaria, utiliza-se muito do princípio da identificação e da transferência. A feitiçaria opera muito de forma enganosa através do princípio da identificação e da transferência. Lembra do voodoo? A pessoa faz um boneco ou traz uma roupa, leva para um centro de macumbaria, faz uma macumbaria e o médium, ele transfere doenças, males, acidentes para as pessoas em foco, por uma fé negativa, uma fé demoníaca. Eles operam através da lei da identificação e da transferência, porque todas as leis foram criadas por Deus e podem ser utilizadas tanto para o bem como para o mal. Outra coisa fundamental, meus queridos irmãos, quando o pecador trazia aquele animalzinho e chegava na presença do sacerdote, o sacerdote não examinava o pecador. Examinava a oferta. Vou voltar a lembrar para vocês. Quando o pecador, no Antigo Testamento, se achegava diante do sacerdote, diante de Deus, diante do trono da graça, o sacerdote não examinava o pecador, examinava o cordeiro. Ou seja, quando você chega diante de Deus, Deus não te examina. Deus não quer saber qual é o seu pecado. Ele quer saber quem é o cordeiro. Ele te olha em Cristo. Ok? Então, ao participar da ceia, Deus examina o pão, não o pecador. Princípios fundamentais estabelecidos por Deus. Mais gente está entrando, o pessoal quer saber muito desse assunto. Portanto, vou parar a projeção do meu blog. E agora, ele demora um pouco, tá? Porque tem muita gente na sala. Tem muita gente chegando ainda, Conceição. Eu estou gravando em áudio para colocar no blog. Agora eu vou projetar a mensagem, lição de número 44. Estamos chegando ao fim de princípios elementares de doutrina. A cruz. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler muitos textos importantíssimos e vamos deixar que a própria Escritura traga um entendimento. Se houver algum texto que eu ache, ou que o Espírito Santo ache por bem um esclarecimento, nós vamos lá. Tá ok? Então, sempre acompanhando a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós vencemos Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra, o seu testemunho. Está escrito. Tá vendo, tia Olinda? Ó, são muitos textos, tá? Principalmente de Gálatas, de Efésios, Coríntios, Hebreus. Lembra, o livro de Hebreus está em alta. Eu estou devendo para vocês, acho que nesse feriado eu concluo o livro de Hebreus. Publicarei no meu blog e disponibilizarei o PDF. Já está com 12 páginas, né? Se Deus me der forças, posso pegar o feriado aí, no dia 2 e concluir. Por que a cruz com Cristo? Tá vendo? Identidade com Cristo. Nós morremos com Cristo. Com Cristo. Eu me identifico com Cristo. Né?
Ele levou os meus pecados e me deu sua santidade. Ele levou as minhas dores e me deu a sua saúde, identidade e transferência. O maior símbolo que Cristo deixou para que nós pudéssemos nos identificar com a sua morte e ressurreição foi a ceia do Senhor. Aproveitem esse período de Páscoa. Chame seu marido, chame seus filhos e celebrem a ceia na sua família. Vamos lá? Por que a cruz com Cristo é tão importante para nós? Porque a pregação da cruz é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 17 e 18. E em toda esta noite, nós vamos estar ministrando esta cura especial para José Abud, que está aqui na conferência, e eu quero registrar em áudio. Está hospitalizado em Taquaritinga com o vírus do Covid-19. Também vamos orar pelo Mica, grande amigo e companheiro, ex-funcionário do Gilberto Junqueira de Taquaritinga, o irmão do Mica, que é pastor, e também por Vitória, de Senhor do Bonfim, que fará cirurgia amanhã, 8 horas da manhã, em Campo Formoso. Então, durante esta noite, nós queremos uma unção e uma bênção especial para essas 4 pessoas. Em momento algum esquecerei delas, especialmente, eu estou com o irmão também com Covid e outras pessoas. E no final também vamos lembrar de orar pelo Brasil, nós estamos num período muito difícil, muita turbulência, nós vamos orar pelo Brasil. Então vamos lá, 1,17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, as boas novas. A palavra evangelho é as boas novas. Não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Cruz de Cristo é mais do que palavras. É uma realidade. É um evento espiritual. Certamente, a palavra da cruz, quando você ouvir no Novo Testamento a palavra da cruz, a palavra da fé, a palavra da graça, está falando do ensinamento. O ensinamento da cruz, a revelação da cruz, a revelação da justificação, né? Da justiça pela fé, a palavra da graça, o ensinamento da graça. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos nesta palavra, que somos salvos, poder de Deus. Poder de Deus contra o quê? Contra o pecado, contra a natureza pecaminosa. Principados e potestades foram derrotados, envergonhados, desnudos na cruz, foram expostos, portanto, Satanás já não pode mais nos acusar. Foi envergonhado Satanás, e nós devemos envergonhá-lo apresentando a cruz. A cruz é a vitória de Cristo contra o pecado, o salário do pecado, a morte, os frutos do pecado, a doença, e todas as suas consequências. Morte, saúde, doenças, né? Pecado, doenças e morte. Que foram as consequências, o salário do pecado. É muito importante essa questão da identificação. Eu queria dar uma ilustração para vocês, que eu acho que é muito válida, de que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Uma das tecnologias que a ciência médica tem para produzir o antídoto ou a vacina
de uma doença. Qual é? Uma delas é você pegar o veneno, por exemplo, da cobra. Você tira um pouco do veneno da cobra, tá? Tem alguém com o microfone ligado aqui. Zé Malto. Te liguei aí, Malto. Então você tira o veneno da cobra, injeta em um animal mais forte, por exemplo, o cavalo. O cavalo produz no seu sangue o anticorpo, produz o anticorpo. Adianta ligar para mim, gente. Estou ocupado. O cavalo produz o anticorpo, é tirado o soro, é tirado o soro, é tirado o soro do cavalo. Esse soro, ele é processado e é feito o antídoto, a vacina. Então, imagine você que todo o pecado da humanidade foi colocado sobre Cristo, um ser mais forte do que nós. Ele não pecou, era santo e era Deus. Então, Cristo tomou sobre si, literalmente, todo o pecado da humanidade. E naqueles minutos, Deus se afastou dele, o Abba se afastou. E ali, Deus julgou como juiz o pecado de toda a humanidade. Por que me desamparastes? Naquele momento. Se escureceu, houve grande terremoto, ok? E Cristo verteu na cruz sangue e água. João fala que três são os que testificam na terra: o sangue, a água. Ok? Então, o sangue, eu tenho uma palavra que fala não somente o sangue, mas o sangue e a água. Sangue e água. Não basta aspergir o sangue na nossa consciência apenas. Nós precisamos aspergir a água no nosso corpo. Por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos na última noite. O sangue purifica a nossa consciência. E Jesus falou: vós já estáis limpos pela água, pela palavra que eu vos tenho dado. Sangue e água. Purificação dos pecados e santificação da nossa mente. Sangue e água. Quando feriram Jesus, saiu sangue e água do corpo dele. Já na noite anterior, ele suou gotas de sangue e água. O sangue e a água foram produzidos não só no momento da cruz, mas durante toda a noite de angústia e de morte. Sangue e água, ok? Então é assim que é produzido o antídoto. Então, o antídoto contra o pecado é o sangue e a água, é a vacina de Deus que nós nos apropriamos contra o pecado, contra a doença, contra a morte. Ok? Portanto, Paulo fala, é o poder de Deus para nos salvar. É bom lembrar que a palavra salvar, em grego, é a palavra saltério, é a mesma palavra de saúde, santidade, salvação. Então, a salvação dele é completa. Eu compartilhei com vocês uma palavra que foi dada aqui em Garanhuns, domingo. Trato é trato. E também sobre a importância do fogo. Colossenses 1, 13 a 23. É um texto grande. Vamos ler esse texto. Está dando para entender aí a lei da identificação
e a lei da transferência, todos os nossos pecados. Na hora que você vê uma manifestação de pecado na sua vida, um pensamento, algo que você não consegue superar, olhe para o Cordeiro e confesse: Senhor, esses maus pensamentos, esses hábitos, essas reações, eu transfiro para você. Entra no seu quarto, o seu filho não ouvir. Entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao teu pai que está em secreto. Transfira para Cristo. Aí ele vai transferir o poder dele e vai operar em você. Isso eu vou falar nesse instante no livro de Romanos, para você mortificar sua natureza carnal. Tá? Então, Filipenses, Colossenses, capítulo 1, texto grande, mas fundamental. 13 ao 23 fala assim: Ele nos libertou do império das trevas. Foi a palavra que eu ministrei domingo, está lá no grupo de princípios elementares de doutrina. Trato é trato. Após a Páscoa, lição 3. Após a Páscoa 3. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vem a Mariene aqui. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Lembre-se que no Antigo Testamento os pecados eram perdoados, mas Cristo veio remover o pecado. João Batista falou, né? Eu vos batizo em água para remissão de pecados, para perdão de pecados, mas virá um que é maior do que eu, e tem mais autoridade do que eu, e tem mais eficácia do que eu. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. E ele removerá, não só perdoará, mas removerá a natureza adâmica de dentro de nós. Cristo é o último Adão. É o último Adão. Quem se identifica com Cristo, crucifica o Adão na sua vida. E agora é nova criatura. O primogênito de toda a criação, não é só dos homens, de toda a criação. Ele morreu para redimir toda a criação. Assim como o pecado entrou no homem, pelo homem, e por causa do homem a maldição passou para a criatura, para os animais, para as plantas, etc. Fala lá em Romanos, capítulo 8, né? Que a futilidade veio para a criação não porque ela quis. A criação não tem livre-arbítrio. Mas Cristo também está redimindo a criação. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. No livro de Gênesis, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele. Ele era a palavra, ele era o Logos. Tudo foi criado pela palavra, por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele estava no princípio com o Pai. Nele, em Cristo, o Verbo, tudo subexiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o príncipe, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Gente, o livro de Efésios, Filipenses e Colossenses contém as maiores e mais espirituais revelações que o apóstolo Paulo deixou para nós. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Nós já estudamos sobre isso. Nós temos o ministério da reconciliação. Nós temos o dom, o ministério de reconciliar pecadores com o Pai. Então, Cristo trouxe paz.
entre nós, que éramos pecadores e desobedientes, com o nosso Pai. Então ele trouxe paz na cruz. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Gente, isso aqui é profundo. Os céus também foram reconciliados. Por que que Jesus passou 3 dias no Hades? Por quê? E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos, no entendimento, pelas vossas obras malignas, aí já está falando de nós gentios, nós éramos inimigos. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé. Que fé? A fé do Evangelho. Alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Aliás, o apóstolo Pedro, ele usa uma expressão linda. Ele fala que Cristo é a nossa viva esperança. Não é uma esperança morta, é uma esperança que ressuscitou. Cristo é a nossa viva esperança. Ele venceu a morte e ressuscitou. O apóstolo Paulo fala que vã seria a nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado. Então a nossa esperança não é morta, ela é viva. Esperança viva, essa viva esperança. Foi para essa viva esperança que Cristo nos chamou. Esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha a consciência de Paulo, hein? Então está aí Colossenses 1, de 13 a 23. Cristo nos reconciliou. E também todo o universo com Deus. Na palavra de domingo aqui em Garanhuns eu falei sobre isso. Nós precisamos ter um pleno conhecimento de Deus e de Cristo. Conhecimento pleno, abrangente. Alargue o espaço da sua tenda. Efésios 2, de 11 a 22. Efésios, Filipenses, Colossenses. O som tá bom aí? Dá um ok, que dá para ver a imagem de vocês. O som tá bom aí? Vitória. Nós temos 2 Vitórias aqui. Uma de Rio Claro e uma de Senhor do Bonfim. Efésios 2, de 11 a 22. Olha que texto maravilhoso. Na cruz, Cristo desfez em sua carne a lei do mandamento quanto a rituais, a lei do Antigo Testamento, e reconciliou ambos, Israel e os gentios, com Deus. Vamos ler com calma esse texto? A Bíblia tem que ser lida com calma. Efésios 2:11. Abriu aí? Esperar aqui o nosso pai, Abraão, Oswaldo Augusto, pai de uma multidão, patriarca. Abrir a Bíblia com calma. Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, quer dizer, a minha herança natural não é judeu, eu não sou judeu na carne. Na carne, eu sou gentil. Eu sou descendente, Rai Barreto, sou descendente de africano, português e índio. Eu sou um baiano brasileiro da gema. Eu tenho um cabelo liso do índio, que minha mãe era índia, descendente, minha mãe era neta de índia. Meu avô era moreno de cabelo liso. Meu pai era descendente de português, nariz um pouco grosso.
E a minha bisavó foi casada com um escravo negro. Por isso que eu tenho irmãos moreno. Paulo Barreto tem cabelo preto de índio e pele morena. Então eu tenho uma descendência negra, africana, índia, cabelo liso e pele branca de português e índio. Pouco cabelo. Se eu tirasse a camisa aqui, ó, eu tenho uma mancha aqui desse lado, tá vendo? Muito cabelo desse lado, é uma mancha. Esse lado não tem a mancha. Então eu digo que esse lado é meu lado masculino e esse lado é meu lado feminino. Eu tenho uma mancha aqui, é bem cabeludo aqui, ó. Ainda bem que essa mancha não subiu pro rosto. Esse é meu lado masculino, esse aqui é meu lado feminino. Efésios 2:11. Segundo a carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mão humana. Porque Paulo fala aos Gálatas que nós é que somos da circuncisão. Nós que não adoramos a Deus na carne, mas no espírito. Porque a verdadeira circuncisão não é a da carne, do prepúcio, mas a verdadeira circuncisão é a do coração. Então, Paulo anula toda a lei do Antigo Testamento da circuncisão. Naquele tempo, no Antigo Testamento, estáveis nós, sem Cristo, separados da comunhão de Israel e estranhos às alianças das promessas que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Já pensou? Os povos africanos, os povos europeus, né, os povos indígenas, nós estávamos no mundo sem esperança e sem Deus no mundo, porque a salvação vem dos judeus. Mas agora, em Cristo Jesus, observe que ele bota o nome Cristo na frente do de Jesus, porque Jesus era judeu, mas Cristo veio do Pai. Eu já falei muito com vocês durante esse ano todo, né? Porque o nome Cristo Jesus, Jesus, Cristo, Jesus, quem não sabe, tem muita gente que não pegou o início, está tudo lá no meu blog, 43 lições gravadas. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, nos fez um corpo. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças do Antigo Testamento. É só ler o livro de Hebreus que fala de uma nova aliança, a aliança da graça. A partir de Cristo, ele veio apregoar o tempo da graça. O tempo da graça que nós vivemos até hoje. O evangelho da graça. Para que dos dois, judeus e gentios, oliveira braba e oliveira, né, que fala em Paulo fala que nós somos uma oliveira braba, mas fomos enxertados em Cristo. Para que dos dois criasse em si um novo homem, com letra maiúscula, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a cruz, a inimizade. E vindo, Jesus evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também para quem estava perto, os judeus. Porque por ele, Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos nessa terra. Agora nós temos um destino, nós temos uma identidade. Em Cristo,
Não existe nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, nem judeu, nem grego. Em Cristo não existe nacionalidade, sexo, nem posição social, escravo ou livre. Todos nós somos um em Cristo, pelo mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e sois a família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Pedro é uma pedrinha, Cristo é a pedra de esquina. Os apóstolos e profetas são pedras. Em Efésios fala que nós somos pedras vivas, edificadas sobre o fundamento de apóstolos e profetas, para a habitação de Deus em espírito. A mesma coisa Paulo está falando aqui, e ele vai falar mais adiante. E Cristo Jesus, a pedra angular, no qual, desculpe, é aqui que ele fala, né? No qual todo edifício ele está falando de toda a construção, bem ajustada, cresce para santuário dedicado ao Senhor, na qual também vós, justamente, está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, Deus não habita mais no tabernáculo de Moisés. Tá? Deus não habita mais em Jerusalém. Não precisa ir para Jerusalém ser batizado nas águas do Jordão, porque não existe unção especial lá. Né? Não estou dizendo que não seja bom você conhecer a Terra Santa. Eu gostaria muito de conhecer a Terra Santa. Mas eu não vou ser mais espiritual ou menos espiritual, ou receber mais ou menos de Deus, por ter um candelabro na minha casa, por colocar uma talita na minha coisa, por nenhum rito do Antigo Testamento. Né? Chamar Jesus de Yeshua não vai trazer mais unção do que chamar ele de Jesus. Chamar Deus de Deus não vai trazer mais unção do que chamar ele de Yahvé, El Elyon, nada disso. Porque Deus é Espírito. Ok? Então tá aí. Colossenses 2, de 8 a 23. São textos fantásticos que precisam ser registrados e lidos com calma. Em sua cruz, Cristo cancelou o requerimento da lei, que eram contra nós. Desarmou e derrotou os principados e potestades, são efeitos da cruz, e nos trouxe a plenitude de vida, havendo perdoado todas as nossas transgressões. Teletestai, está consumado. A palavra teletestai, está consumado, é uma palavra jurídica, é uma palavra técnica na língua grega. A palavra teletestai significa está consumado, está pago. Quando alguém tinha uma dívida, se eu tivesse uma dívida aqui com a Neide e com o Malta, aliás, ainda bem que a Bíblia fala que a gente só deve dever o amor, né, Neidinha? A ninguém deveis nada, exceto o amor. Mas vamos supor que eu tivesse uma dívida com a Neide e o Malta. No dia que eu pago a dívida, Neide Malta faz um documento de quitação de dívida e escreve embaixo teletestai. Então, toda a humanidade tinha uma dívida para com o Pai, o juiz. Cristo na cruz pagou todas as nossas dívidas e escreveu embaixo teletestai. O escrito de dívida que era contra nós foi rasgado do madeiro. E ele deu crédito de graça para que, caso você venha a pecar, pela fé, você se aproprie de um perdão que já foi dado há 2000 anos atrás.
Então, a fé diante de um pecado atual faz eu apropriar de um perdão já concedido. Eu me aproprio de um perdão já concedido. Um crédito já concedido. Colossenses 2, 8 a 23. Vamos lá? Cuidado. Colossenses 2, 8 a 23. Um texto grande e fundamental. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas religiosas. Lá vem a Célia de novo, deve ter caído. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. No original grego, aqui é princípios, espíritos elementares do mundo. Estamos lendo, Célia, Colossenses 2:8. Os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você sabia que os gnósticos, um grupo religioso judeu, eles começaram a disseminar nas igrejas que Cristo não veio em carne. Cristo era um ser espiritual. Eles negavam a cruz de Cristo. Se Cristo veio em carne, ou se Cristo veio em espírito, ele era um ser espiritual, como que ele vai levar meus pecados? Como que ele vai levar minhas dores? Como esse sacerdote poderia se identificar comigo? Se você olhar 1 João, capítulo 1, eu também já falei sobre isso. Você só vai entender 1 João, capítulo 1, se você entender o que eu acabei de dizer. O primeiro capítulo da Epístola de João, ele vem rebater o engano dos gnósticos que já estavam entrando na igreja. Ele fala o seguinte: se dissermos, pois, que mantemos com ele e andarmos com ele, se porém andarmos na luz. Então ele fala: se dissermos, se porém. Se dissermos, se porém. Então ele cita a doutrina gnóstica, tá? E depois ele rebate com a verdade. 3 vezes. Tem muitos cristãos que não entendem o que é uma afirmação gnóstica e o que é uma afirmação apostólica combatendo o ensino gnóstico. Por exemplo, no início ele fala assim: o que era desde o princípio, o que temos visto, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho e vou anunciamos a vida eterna, a qual estava no Pai. Então, João, idoso, era o último apóstolo. Essa doutrina se espalhou nas igrejas e ele falou: eu vi ele, eu peguei nele. Ele não era um ser espiritual. Então é isso que está se falando aqui. Também em Colossenses, tá? 2:8 em diante. Vamos agora para o versículo 21. E a vós outros também. Desculpe. 8 até o 23, né? Já lemos aí, né? Acabou, né? Colossenses 2:8 a 23. Em sua cruz, Cristo provou a morte para que a gente provasse a vida, substituição. Ele foi traído.
provou a morte por todos para destruir ao que tinha o império da morte, o diabo, e para livrar-nos do temor da morte. É interessante esse texto de Hebreus, ele fala o seguinte, que Satanás tem escravizado muitas pessoas pelo medo da morte. Olha, gente, o medo da morte faz as pessoas entrarem em muito engano e serem dominados pelo diabo. Então ele fala que Cristo nos livrou do medo da morte. E Satanás tem aprisionado as pessoas com o medo da morte. Cuidado, medo sempre foi uma estratégia dos predadores. Medo. Medo sempre foi uma estratégia de Satanás. Por sua morte e cruz, um novo testamento, um novo pacto, uma nova aliança, um novo mandamento foi proclamado. Hebreus 8, de 8 a 13. Vou passar para diante, que tem um texto aqui maravilhoso. Item 3. Ó. O que significa para nós a cruz de Cristo? A cruz de Cristo nos traz nova vida, a vida de Cristo. Nós perdemos a nossa vida e recebemos uma nova vida. É isso que uma vacina nos dá. Vamos ler esse texto aqui, ó, Gálatas 2. Tá vendo que é Gálatas, Efésios, Filipenses e Hebreus? Esses textos, gente, são para ser meditados e apropriados. Eu estudei muito o livro de Gálatas, Efésios, Hebreus, Romanos. Gálatas 2,16. Fala assim. Gálatas, vamos ler do 15, né? Abriu a Bíblia aí, Vitória, Neide. Márcia, querida. Márcia Soares. É bom ver esses rostos. Gálatas 2,16 fala assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, fala o apóstolo Paulo, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim. Preste atenção, Cristo não foi revelado para Paulo, mas em Paulo. A maior revelação que Paulo, eu tenho um estudo que fala sobre isso, né? Cristo em vós, a esperança da glória. A maior revelação que Paulo teve não foi a respeito de Cristo. A maior revelação que Paulo teve foi do Cristo em mim. Ele fala, Cristo em mim fala. Não eu faço, mas Cristo faz em mim. A maior revelação que nós podemos ter em Cristo é do Cristo em mim. Isso é o que se chama, na teologia tem um termo lá, chama cristificação. O Cristo tem que crescer em você. Não o Jesus, mas o Verbo estava com Deus, era Deus, se fez carne, habitou em mim e eu me tornei a palavra. Eu me torno Cristo. Por isso que a Bíblia fala, né, dos ungidos do Senhor e seus Cristos. A palavra Cristo significa ungidos. Aprove ao Senhor e aos seus ungidos. Então, a cristificação é quando Cristo começa a permear, a invadir, a dominar todas as áreas da minha vida. Cristo crescia em estatura, conhecimento e graça. Nós temos que crescer em Cristo. A gente sempre fala sobre isso, né? O meu pai era filósofo, ele usava um termo que eu acho bonito.
ele fala que nós precisamos desenvolver a consciência crística. A consciência do que Paulo tinha aqui, ó. Revelar o seu Filho em mim. O Cristo em mim. O Verbo, a palavra. É o Cristo, não o Jesus que veio, mas é o Cristo. Tanto que a Bíblia não fala Jesus em você. Em nenhum lugar a Bíblia fala que Jesus em você. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala Cristo em vós. É a esperança da glória. Cristo em vós. A unção, a palavra, o verbo, tabernaculando em nós. Então, desenvolva essa consciência que você é a palavra, é Cristo. E esse Cristo, essa consciência, essa natureza de Cristo está crescendo em você. Já pensou quando você estiver adorando? Você já teve essa experiência? Quando você estiver adorando, sinta que Cristo, essa natureza, cresce e se expande dentro de você. Faça isso. Muitas e muitas vezes, quando eu estou adorando ao Senhor, eu coloco as mãos sobre a minha cabeça e abro o meu espírito para essa consciência de que eu estou no Pai, o Pai está em mim, e Ele e o Pai vêm morar em mim. Esta é a maior experiência, a maior revelação guardada aqui. Paulo fala lá, o mistério estava oculto de todas as gerações. Cristo em vós, a esperança de uma vida gloriosa. Transliterando, Cristo em vós, a esperança de uma vida em glória. Quando Cristo cresce em nós, nós começamos a participar da glória, do poder, da sabedoria, da natureza, das virtudes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, revelar o seu Filho não para mim, mas em mim. Não foi uma visão de dentro para fora. Paulo olhou para dentro dele e falou, opa, ele está dentro de mim. E se você tiver essa consciência, você vai andar na palavra de domingo aqui na igreja de Garanhuns, trato é trato. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Não de Jesus, mas de Cristo e do Espírito Santo? O conceito e a vivência da santidade no seu corpo, no nosso corpo, vai ser muito grande. Agora, imagine o que é esta consciência do Cristo nas minhas células pode produzir, viu, José Abud? Vitória em termos de saúde. Quando eu participo da ceia e como e alimento Cristo em mim, a vida de Cristo. Nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Vai lá no blog, tem um estudo completo sobre a ceia do Senhor, um novo nível de entendimento da ceia do Senhor. Não o entendimento legalista, porque Deus não checa o ofertante. Deus checa a oferta. Nem subi a Jerusalém para que já era o apóstolo antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Até o 21. Decorrido 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-se com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Então, quando Paulo se converteu no caminho de Damasco, ele recebeu uma palavra de Barnabé. Barnabé, vai para Tarso. Cresce lá, espera um tempo.
14 anos depois, por uma revelação, ele subiu a Jerusalém. E aí ele fala, decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Pedro. E permaneci com ele 15 dias, 2 semanas. E não vi outros dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviram somente, desculpe, né? Ouviram somente dizer que aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé e nós abraçamos. Bem, para encerrar, nós temos 2 tópicos. Eu quero ler para vocês Romanos capítulo 6, versículos 6 ao 14, um texto muito importante. Um texto muito importante. O livro de Romanos é um livro que a gente precisa entender os assuntos que são desenvolvidos em Romanos, até o capítulo 7, quando o apóstolo Paulo entra naquele dilema, né? O que eu quero fazer, eu não faço, porque eu encontro uma lei, uma força nos meus membros que me impulsiona para o pecado. Então, do capítulo 1 ao capítulo 5, né? Paulo vem falando da lei, da justificação, da finalidade da lei. No capítulo 6, ele fala da graça, que é o que a gente vai ler. No capítulo 7, ele fala como ele era antes de conhecer a graça. E no capítulo 8, ele fala assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo, não em Jesus, mas em Cristo, Jesus, Cristo na frente, Cristo, Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo, Jesus, me livrou da lei do pecado. Que lei do pecado? Aquela que ele fala no capítulo 7. Então, por favor, irmãos, nunca mais cite esse texto. O que eu quero fazer eu não consigo, porque eu encontro no meu membro uma força maior. Isso aqui é quando eu estava debaixo da lei do pecado. Paulo fala aqui. Era a situação de Paulo debaixo da lei. Eu queria fazer o bem pela minha força, mas existia uma força maior. Agora, pois, vírgula. Aqui é o novo cristão. Entenda o livro de Hebreus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito, as minhas palavras são espírito e vida, não são letras escritas em pedra de safira. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que fora impossível à lei de te livrar da natureza pecaminosa, no que estava enferma pela carne, pela natureza pecaminosa, ele está dizendo que a lei estava doente. Sabe o que é que significa essa palavra enferma no original grego? Significa fraca, incapaz, impotente. A lei, o seu esforço para se santificar, para se justificar diante de Deus, é insuficiente, é fraca. A lei é fraca. Fala lá em Hebreus, para aperfeiçoar os adoradores. Mas por um único sacrifício, nós somos santificados em Cristo. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma, enfraquecida, inútil,
por causa da carne, isso fez Deus enviando o seu filho em semelhança de carne. Gente, ele tinha que se identificar com a nossa carne para poder salvar a nossa carne. É por isso que aqueles ensinamentos dos gnósticos era uma doutrina terrível. No que estava enfermo para cá. O filho, a semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne de Jesus. O pecado. O pecado foi condenado na carne de Jesus, porque o salário do pecado era a morte. Então, se Cristo pagou o salário do pecado, se Cristo morreu, toda a consequência do pecado já não existe sobre mim. E todas as consequências do pecado na carne, a doença e a morte física, Cristo já levou na cruz. Então ele vai falar aqui que nós devemos nos identificar com Cristo na sua morte e também na sua ressurreição. Então entenda que até o capítulo 8, 7, Paulo vem falando da lei, da ineficácia da lei, que a lei só veio dar força à carne, que a lei é impotente, que a lei é fraca. Ok? Agora, pois, capítulo 8, você passa a página e vai para o capítulo 8. Ok? Então, você tem que ler os livros da Bíblia e entender para não pegar um versículo fora do contexto do livro de Romanos. Tá legal? Vamos ler Romanos, capítulo 6. Eu também estou querendo fazer um estudo do livro de Romanos. A minha Bíblia está toda arriscada. Mas, cara, se você for fazer um livro, estudo de Romanos, vai dar 1.000 folhas, 1.000 páginas. Lembre-se que as maiores revelações da restauração da igreja, o Espírito Santo tirou do livro de Romanos. A salvação pela fé, Martinho Lutero. A ressurreição dos nossos corpos, John Robert Stevens, Romanos capítulo 8. A restauração da criação, da futilidade, Romanos capítulo 8. Então, Romanos capítulo 8 em diante, vai trazer muitas revelações para esse período de restauração de todas as coisas. Nós deveríamos entender Romanos capítulo 1 ao capítulo 7 e nos debruçar Romanos capítulo 8 em diante, porque tem muitas revelações para os nossos dias. Cabe a cada um de nós pedir ao Espírito Santo para que essas realidades sejam reveladas e apropriadas. O último texto que a gente vai ler, Romanos capítulo 6, versículos 6 ao 14. Ah, se eu tivesse tempo de ler Romanos capítulo 5 e Romanos capítulo 6 com você. Eu tenho uma palavra que eu ministrei em Araraquara há 3 anos atrás. Eu acho que está até na biblioteca Reino Neste. Eu falo da justificação. Eu li versículo por versículo na igreja de Araraquara. A palavra durou 1h30. Os irmãos não queriam acabar. De Romanos capítulo 5 e Romanos capítulo 6. Não me lembro qual é o título. Está naquelas lições sobre a graça. Mas vamos lá? Lá vem um Florival. Está chegando gente aqui. Romanos capítulo 6, versículos 6 a 14. Vamos ler com calma. Acompanhe na sua Bíblia. Pega a canetinha. Aliás, vamos ler do versículo 1, meus irmãos. Para a gente honrar mais o apóstolo Paulo, né? Paulo puxou minha orelha aqui agora. Ai! Lê do 1, Rai. Ô, Paulo, desculpa aí. Me perdoe.
Paulo falou, você tem que ler do 1, ele me falou aqui no meu ouvido. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Isso é o que falava os opositores da graça. Ah, tá bom. Se tudo é pela graça, então eu vou me esbaldar no pecado, porque onde abundou o pecado, abunda a graça. Maldito, que está transformando a cruz de Cristo em libertinagem. Esses são os inimigos da cruz de Cristo. De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo, com ponto de exclamação. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele nós morremos? Alguém abriu o microfone aí. Deixa eu fechar aqui. Essa sala eu posso desativar o som de todo mundo ao mesmo tempo. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Gente, você morreu por pecado. Vamos declarar isso? Eu declaro que em Cristo eu já morri para o pecado. Paulo que está falando isso. Agora, pois, ora, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andamos nós, hoje, em novidade de vida. É isso que ele vai falar no capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há em Cristo Jesus. Porque se formos unidos com, veja quantas vezes ele vai falar a palavra com. Lembra daquela literatura com? Versículo 5, Romanos 6. Porque se formos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabemos isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, essa lei de hábitos, de condicionamentos, do corpo, ele está falando do corpo, gente, nosso corpo do pecado. Aqui o irmão Chico fala alma carne, essa alma carne pode substituir aqui nesse texto a palavra corpo como alma carne, tá? Eu vou transliterar. Para que a alma carne do pecado seja destruída e não sirvamos ao pecado como escravos. Nós não somos mais escravos do pecado. Porque quem morreu está justificado do pecado. Como é que você é escravo de uma coisa se você morreu? Ei, professor Malta. Paulo usa de lógica. Não sei se você sabe que os juristas, os advogados, utilizam na universidade a carta de Paulo, é tita aos romanos, é tida como o maior tratado de dialética que existe. Por isso que ele estava escrevendo aos romanos. Porque o povo romano de Roma e os cristãos de Roma tinham uma cultura greco-romana da dialética. O Paulo é cheio de dialética. Me responda vocês. Quem morreu não pode ser escravo de pecado. Paulo deixa a gente sem argumento, é dialética. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Sabedores de que,
Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Então, se nós ressuscitamos com Cristo, nenhum pecado me escraviza e nem a morte tem mais domínio sobre mim. A morte não tem mais domínio se eu ressuscitei. Pois, versículo 10, Romanos 6, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Nós precisamos tomar essa consciência que em Cristo nós morremos de uma vez só para a natureza pecaminosa. Mas, quanto ao viver, vive para Deus na nova vida. Agora observe o versículo 11 ao 44. Ele começa a trazer a coisa para a prática. Assim também vós considerai-vos. Olha onde é que está o problema. Aqui, ó, na mente. Mas eu me sinto fraco. Eu me sinto isso. Considere. Não é uma questão de sentimento. A Bíblia é um livro jurídico, gente. Já falei isso para vocês 300 vezes. O livro de Romanos é um livro jurídico. Eu não preciso me sentir alguma coisa para ter sido declarado aquela coisa. Entendeu? Eu não preciso sentir. Simplesmente eu sou. É essa identidade em Cristo que eu tenho que desenvolver. Por isso que o apóstolo Paulo chega aqui, no versículo 11, assim também, queridos e amados irmãos, vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O pecado não vai mais reinar. Reinar é ter domínio, é ter primazia na minha vida. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os vossos membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Lembra do capítulo 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereceis os vossos corpos por sacrifício vivo, meu corpo está vivo, em Cristo, santo, separado do pecado e agradável a Deus. Porque isso é o vosso culto racional. É uma decisão. Então, quando você olhar para a sua natureza pecaminosa, declare: você não reina mais sobre mim. Você não tem mais força sobre mim. Declare isso, porque isso já foi declarado na cruz. Como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Agora observe o capítulo 14 para você meditar nesse período. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. A graça é a força, é a capacidade divina de você não ser mais dominado pelo pecado. Portanto, como eu vou dizer, se eu estou debaixo da graça, vamos pecar? Jamais. Pelo contrário, o pecado não terá domínio, não te escravizará, porque você não está se relacionando com Deus
baseado nas suas próprias forças, mas na força que vem do Senhor. O que é a lei? É o desejo humano para agradar a Deus. Então, toda vez que você confiar na sua carne, para querer andar na justiça da lei, você vai negar Jesus 3 vezes. Você vai tropeçar. Mas em vez de você olhar para a sua capacitação e fixar os seus olhos na graça, esse perdão imerecido, esse amor imerecido, esse Espírito Santo imerecido, esse poder de Deus imerecido, me capacitará a ter domínio contra o pecado e domínio sobre a natureza pecaminosa. Porque o pecado não terá domínio sobre você. Porque você não está debaixo da lei, você não está confiando na sua força, no seu merecimento, na sua vontade própria. Mas você está confiando na graça de Deus. Como o apóstolo Paulo fala, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então você quer vencer o pecado? Você quer que o pecado jamais tenha domínio sobre a sua vida? Aproprie da graça de Deus. Porque ela te capacitará a ter domínio sobre a natureza carnal. Como é que isso acontece na prática? Vem um desejo, eu me humilho, chego diante de Deus e falo, Senhor, eu não sou capaz, mas me capacite, aí você vai ter domínio. É simples, é muito simples. Tome essa decisão. Então, graça é poder capacitador contra o pecado e a escravidão do pecado. Pastores e pais querem imunizar os seus jovens contra o domínio do pecado? Pastores e jovens e pais querem imunizar, capacitar seus filhos para reinarem sobre o pecado? Para reinarem sobre o pecado? Pregue a graça. Romanos 5, 20. Sobreveio a lei para que avultasse, desse força à ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Romanos 5, 21. A fim de que o pecado, a fim de que, como o pecado reinou, quanto mais você prega, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça, o pecado reina. Ele vai ter domínio sobre a pessoa. Quanto mais você pregar, Cristo em vós, eu te perdoo, vai, não peques mais, a pessoa vai se sentir amada, fortalecida e reinará contra o pecado. Romanos 5,17. Se, pois, a ofensa de um homem, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem
a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vou ler de novo. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só, Adão, reinou a morte, reinou o pecado, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça em Cristo Jesus reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ok? Por isso que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque a graça é uma manifestação do amor e da bondade merecida de Deus. E quando eu compreendo que Ele me ama, independente de, isso me dá força. Porque meu Pai me ama, independente das minhas fraquezas. E essa consciência e essa voz, você é meu filho amado, você foi justificado, você morreu com Cristo, você tem domínio sobre o pecado, isso me dá força para eu reinar sobre o pecado, sobre a morte e sobre a nova natureza. Quanto mais você pregar contra a natureza carnal, mais força ela vai ter. Exalte a graça. Exalte a graça. E o pecado vai perder a sua força. Para finalizar, Atos capítulo 5, 20. Para finalizar, Atos 20, texto conhecidíssimo. Paulo chama os presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo chama os presbíteros. Ele ficou 2 anos, acho que em Éfeso, pregando, a igreja cresceu. Quando ele estava lá em Mileto, o Espírito Santo falou: olha, você precisa lembrar essas verdades aos presbíteros. Presbíteros, sublinhe, sublinhe, sublinhe o que Paulo vai falar. Atos capítulo 20, versículo 20. Jamais deixei de vos ensinar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O arrependimento para com Deus. Lembra o arrependimento de obras mortas? Paulo não está falando de arrependimento de pecados, arrependimento para com Deus, o arrependimento de obras mortais. Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Tudo que o Senhor mandar fazer, Deus, eu farei. Esse é o maior pecado contra Deus. Arrependa-se. O arrependimento para com Deus. De chegar diante dele e dizer, eu consigo. Obras mortas. O arrependimento de obras mortas, o arrependimento para com Deus. Versículo 22. E agora, constrangidos em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me espera cadeias e tribulações, conforme falou o profeta Ágabo anteriormente. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contudo que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, pregue o reino, mas pregue o evangelho da graça de Deus. Aí ele continua. Quando chega no versículo 32, ele conclui
a conversa com os presbíteros. Agora, pois, querido presbíteros de Éfeso, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Lembra que eu falei? A palavra da fé, a palavra da justiça, a palavra da graça significa ao evangelho da graça, ao evangelho da justiça, aos ensinamentos da graça. Agora, pois, queridos presbíteros de Éfeso, encomendo você ao Senhor e ao ensinamento da graça. Este ensinamento que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Presbíteros, você quer santificar o seu povo? Quer edificar os seus ovelhas? Quer capacitá-los para herdar o reino? Pregue a palavra da graça. Agora, pois, encomendo-vos, vocês presbíteros, ao Senhor e à palavra da graça, que tem o poder, essa palavra, esse evangelho, essas boas novas de amor, de graça e misericórdia, de edificar, de dar herança entre todos os que são santificados. Ok? Portanto, nos apropriamos de todos os benefícios que há na cruz de Cristo, a capacitação para o pecado não reinar mais sobre nós. A natureza da alma carne não reina mais sobre nós. Porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Pensem nisso, considerem isso. A nova vida que você tem. O mal, gente, não se vence com o mal. O mal se vence com o bem. Eu tenho que enfatizar a nova criatura, a nova realidade. Agora, pois, aqueles que estão em Cristo Jesus é nova criatura. Quando meu filho pecar e vier a mim, jamais eu falarei para ele: filho, você é um pecador. Você pecou. Jamais eu falarei isso para o meu filho. Quando meu filho pecar e vier a mim, eu vou falar: filho, você é santo. Você tem a natureza divina no seu coração. Você foi gerado de uma semente incorruptível. Agora vá e exerça domínio sobre esse pecado e não peques mais. Viu a abordagem? Vocês concordam com isso? A abordagem da dispensação pós-cruz. Pós-cruz é outra. É uma nova aliança. É um novo pacto. É a era da graça. A dispensação da graça. Aonde a graça reina. Tem mais força. O perdão, o amor, a misericórdia, a fé que opera pelo amor tem mais força do que a natureza pecaminosa. E é isso que nós precisamos descobrir. Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós. Essa é a grande esperança. Mude a didática de lidar com as suas ovelhas. Mude a didática de lidar consigo mesmo. Mude a didática de como Cristo lidou com o pecado. Como Paulo lidou com o pecado. Ok? Que Deus dê sabedoria para vocês
Estou acabando a gravação. Vou parar a gravação de vídeo.